Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do mesmo modo como viste subir. Essa é a cena, irmãos, da ascensão do Senhor ao céu, no Monte das Oliveiras, na presença dos discípulos. No momento que o Senhor estava sendo encobrido pelas nuvens, estava transpassando as nuvens, apareceu 2 varões vestidos de branco e disse para esses discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, o que acontecerá, irmãos? Virá do mesmo modo com que viste subir. E a palavra de Deus, se os irmãos quiserem abrir na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, por providência de Deus, irmãos, essa epístola, todos os seus capítulos terminam falando da volta de Cristo. Todos os últimos versículos de cada capítulo dessa primeira epístola dos Tessalonicenses falam da vinda de Cristo. Por exemplo, capítulo 1, verso 10. A parte B do 9 diz assim: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e o quê? E aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E o final do capítulo 2, verso 19: porque quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Final do capítulo 3, verso 11: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O final do capítulo 9, então, desde o verso 13, também, aliás, o capítulo 4, desde o verso 13, nos fala da vinda de Cristo. Desde o capítulo 4, verso 13, até o capítulo 4, verso 18. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não sejais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E também no capítulo 5, verso 23 e 24, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para o quê, irmãos?
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. E a segunda epístola aos Tessalonicenses também trata em todos os capítulos sobre a vinda do Senhor. E esse é o assunto que nós vamos entrar agora, irmãos. Primeiro nós vamos fazer um panorama geral disso para que os irmãos entendam bem. Nós vamos estar falando das últimas coisas que acontecerão no mundo. Mas muito mais importante do que esses acontecimentos em si, é o nosso preparo para eles. É o nosso preparo para a vinda do Senhor. Então, eu vejo hoje, irmãos, que a maioria das pessoas tem pouco falado sobre isso, ou quase nada, e outros são totalmente iludidos pelas coisas que dizem respeito à periferia no que se refere à vinda do Senhor. Eles se detêm em quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o anticristo, se ele está no mundo já, se já apareceu, se não apareceu, o que é a Babilônia, o que é as figuras enigmáticas do Apocalipse, e esquecem daquilo que é essencial. E às vezes fazem seminários falando um dia sobre isso, sem se aperceber que o que eles têm falado é dos acontecimentos que dizem respeito ao fim do mundo, mas nada tem falado do Senhor que virá. E o nosso assunto vai estar ligado não àquilo que vai acontecer. Nosso assunto vai estar ligado ao próprio Senhor. O nosso Senhor que virá. Como aqueles discípulos o viram subir, assim ele voltará. Os varões galileus disseram. Aos Tessalonicenses, Paulo disse que eles aguardavam do céu o nosso Senhor. Não é assim? Que nós devemos estar preparados e estarmos íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa preparação para a vinda, irmãos, é o que o Senhor espera de nós. E quando você abre na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, você vai entender porque o Senhor não veio ainda. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém, irmãos? Verso 15: tende por salvação a longanimidade do Senhor. Então é motivo para nós, irmãos, estarmos nos preparando para essa viva esperança, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dizer assim, para quem já tem uma viagem marcada, deveria estar sempre de malas prontas. Não é assim? Se a viagem já está marcada, ainda que você não tenha a data precisa, mas você está sempre de malas prontas para estar com o Senhor. E isso nos chama a atenção para o fato de como nós somos presos a este mundo, aquilo que está à nossa volta, como isso nos influencia. Não estou falando aqui de nenhum pensamento radical de você amanhã sair vendendo suas coisas porque o Senhor está vindo, porque o Senhor não mandou você fazer isso. O Senhor voltará e alguns estarão trabalhando, outros estarão no moinho moendo, não é? Outros estarão colhendo os grãos, ou seja, eles estarão na sua vida normal e o Senhor voltará. Então nós não vamos fazer como o fundador do Adventismo, né, que
foi para cima de uma montanha, estabeleceu um dia que o Senhor iria voltar, e se vestiram de liras e tocavam harpas, ficaram esperando o Senhor, e o Senhor não veio. E aos poucos eles saíram envergonhados. Então ele marcou para o outro ano, e o Senhor também não veio. Nós também não vamos dar datas, porque ele não deu datas. Diz que aquele dia e hora ninguém sabe, mas nós temos o coração de quem o aguarda. Essa é a postura da igreja, irmãos. Mas uma coisa nós podemos estar cientes, como muitos irmãos nos dizem: o Senhor virá. E existe uma canção antiga que diz: Ele vence. Eu li o final do livro. Ele vence. Então, na história do mundo, nós somos os detentores da verdade. Na igreja está depositada toda a verdade. É um depósito dado à igreja. E a igreja tem o final da história. E no final da história, irmãos, dessa história, de todo o cosmos, de todo o mundo, o nosso Senhor vence. Ele vence. Eu li o final do livro, a canção dizia. Ele vence. Aleluia, ele vence. Isso é a nossa certeza. Amém? Isso nos traz muita tranquilidade, irmãos. Significa que a nossa salvação não está por um triz. Nós não precisamos ficar preocupados com muitas coisas no que diz respeito à nossa vida nesse mundo. Precisamos viver para agradá-lo, porque ele virá. E essa é a nossa esperança. Aí você entende que quando você faz um estudo da palavra esperança, ela está relacionada à escatologia, ao final de tudo. Por exemplo, Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 13, nos diz assim: e o Deus da esperança. Guarde essa palavra no seu coração. O nosso Deus é o Deus da esperança. Até o irmão que o Júnior tem aquele livro, A Dispensação do Mistério, esqueci o nome dele. The Austin Sparks. No seu comentário de Romanos, ele diz que nós podemos separar o Evangelho da esperança. E ele diz que um dos temas-chave é esse versículo que nós estamos citando: o Deus da esperança. E aí o começo do livro começa com os homens sem esperança. Até o capítulo 3, verso 21. No capítulo 3, verso 21, então, apareceu a esperança de toda a terra. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Agora o Deus da esperança nos deu a sua vida, a vida do seu Filho. E agora os homens sem esperança podem ter esperança. E é sobre essa esperança nossa, a nossa viva esperança, que nós vamos comentar nesses dias. E o nosso coração diante desses temas tão preciosos. Mas hoje eu gostaria de citar para os irmãos algumas coisas que estão relacionadas a isso e que nós vamos comentar nos próximos dias, para chamar a sua atenção. Primeiro, nós não vamos fazer nenhum tipo de dedução ou alguma insinuação, irmãos, do que nós achamos. Porque todos que fizeram isso, de alguma maneira, se equivocaram. Eu penso que as nossas... esse campo é muito perigoso. Hoje eu conversava com um amigo e dizia isso para ele. Quando você ultrapassa o que a Bíblia diz, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz: vos escrevemos assim para que ninguém ultrapasse o que está escrito. Quando você entra no campo da dedução, então você está propenso ao erro. Então nós temos que ficar só com o que a Bíblia diz. Amém? Hoje alguns irmãos, eles têm um sonho, uma visão e dizem que foram até o inferno, aí vira um monte de gente sofrendo lá, não é assim? Ou foram até o paraíso, e tem gente que faz viagem para o paraíso toda semana, né?
Não é? Faz viagem para o paraíso toda semana. Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, disse que demorou 14 anos para falar sobre isso. Mas tem pessoas aí sendo arrebatadas toda semana, né? Fazendo uma viagem toda semana. Talvez. Então vamos ser cuidadosos com isso. Pode parecer uma coisa muito bonita, a experiência dessa pessoa. Ela sonhou que o cavaleiro tal era tal coisa, o cavaleiro tal era tal coisa. Mas se a Bíblia não diz, então nós não temos liberdade em Cristo para ir além do que está escrito. É quase como no caso de Adão. Existem irmãos que dizem que haviam homens pré-adâmicos. Nós não temos liberdade para falar isso. Nós temos liberdade para falar que o primeiro homem que Deus criou foi Adão. Essa é a liberdade que nós temos. Então, às vezes, você pode cair no campo da dedução, de inferir ao texto coisas que não estão nele. Nós precisamos tentar ler o texto com a maior simplicidade diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu gostaria que os irmãos guardassem algumas definições. Primeiro, o que é escatologia? O que é escatologia? Escatologia vem de duas palavras gregas, eschaton, eschaton, né? CH, S-E-C-H-O-T-O-N, S-E-C-H, amém? S-E-C-H, eschaton no grego, significa último, extremo, final. E logia significa, vem da palavra logos, que é palavra, estudo, discurso, tratado. Então é um tratado sobre as últimas coisas, sobre os últimos eventos que acontecerão no mundo, ou um estudo das últimas coisas que acontecerão no mundo. Quando você abre em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, você vai perceber no versículo 1 que o principal personagem deste acontecimento é Jesus Cristo. Não é a besta, não é o falso profeta, não é o cavaleiro, não é nada disso. O principal personagem é o Senhor Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse que encerra toda a Bíblia é o livro da revelação de Jesus Cristo. Amém? E as coisas que vão acontecer, irmãos, não são mais importantes do que o Senhor que virá. E se você não quer cair em nenhum campo de dedução, tome cuidado com isso, para que você não cometa erros. Quando nós falamos de escatologia, irmãos, nós temos que lembrar historicamente na igreja que houve muitos tipos de interpretação das profecias bíblicas. Existe uma coisa que nós chamamos de escatologia cumprida. E um dos principais expoentes dessa escola chamava-se Charles Hodge. Esse homem dizia que tudo o que aconteceu e das profecias bíblicas já aconteceram, já se cumpriram. A maioria delas até 70 anos depois de Cristo. E existem outras escolas que são chamadas de escatologia postergada, que tudo vai acontecer no fim. Tudo ficou para o fim. Nenhum desses dois está certo. Existem muitas profecias que já aconteceram, outras que estão para acontecer. Então, nós voltamos no assunto dos extremos. Gostaria que os irmãos guardassem isso escrito. Amém? Existem também vários tipos e maneiras de interpretar os textos que falam das coisas futuras. A primeira delas nós chamamos de interpretação idealista. A interpretação idealista, irmãos, eu não vou citar os expoentes dela, só vou dizer que ela tem como
o livro de Apocalipse, que fala das últimas coisas, como verdades eternas, ideais, coisas que são princípios para nós espirituais, mas que nada daquilo é literal. É tudo ensino espiritual, é um ideal, é uma verdade eterna. Então é uma interpretação idealista. Essa é uma das primeiras maneiras de interpretar. A segunda delas é preterista. A interpretação preterista diz que tudo já aconteceu. Tudo já se cumpriu. E você tem que ser cuidadoso com elas, porque cada uma delas tem verdade. E você tem que ser cuidadoso. Mas nós, quando olhamos para as profecias, nós sabemos que nem tudo se cumpriu. E há muito para se cumprir. E a terceira delas, irmãos, é uma escola chamada historicista. Essa escola diz que as coisas foram se cumprindo no decorrer da história da igreja. Então tudo que está no livro de Apocalipse foi se cumprindo desde a primeira vinda de Cristo, sua morte, até a sua segunda vinda. Na história da igreja foi se cumprindo aquilo que está descrito no livro de Apocalipse. Por isso que é historicista, porque é um desenrolar de acontecimentos em torno da história. E a última delas é chamada futurista. A escola futurista diz que tudo está para se cumprir. Tudo será cumprido no futuro. Qual delas está certa? Hã? Cada uma tem uma parte. Muitas vezes, para você entender o livro de Apocalipse, você vai precisar entender o contexto que João está vivendo. Para isso, você vai precisar entender e pegar um comentário preterista. Porque ele vai lançar o contexto histórico da época que João está escrevendo. Por que João precisa usar enigmas? Será que os leitores de João iam ficar que nem nós, perdidos, para descobrir quem é besta tal, quem é não? Eles não tinham nenhuma dificuldade de entender isso. Eles sabiam exatamente o que João queria dizer em cada enigma daquele que ele estava lançando. Porque dizia respeito a alguma coisa da época deles. E para eles era muito fácil identificar. Por exemplo, esses dias o Lucas perguntou para mim quem era a mulher de Apocalipse 17, né? E Apocalipse 17, versículo final, diz que a mulher é a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Quem era essa grande cidade, irmãos? Roma. Está lá descrito, eles todos sabem. João precisa dizer que é a Babilônia. João precisa dizer que está montada numa besta, não é? Mas essas coisas se tornam claras para nós quando nós entendemos o contexto histórico. Agora, se você toma um caldo bem forte de feijão e vai sonhar quem é a mulher de Apocalipse 17, a grande prostituta, a grande meretriz, aí você vai inventar alguma mulher aí do mundo, ou alguma instituição, alguma coisa você vai inventar aí, nas suas deduções. Então nós precisamos de todos esses irmãos que se debruçaram, infelizmente com alguns excessos, né? Perdendo muitas vezes o sentido dessa esperança nossa futura. Muitas vezes eles fizeram esse tipo de coisa, de vamos dizer assim, lançar o pêndulo das suas ideias para um lado, porque havia muito extremo, forçando erros para o outro lado, e para fazer algum tipo de defesa ou apologia contra algum erro, esses irmãos caíram em outros extremos, como sempre acontece. Muitas vezes você vai defender uma coisa que está errada, e você, para ser enfático contra aquela coisa, você cai para outro extremo. Agostinho foi uma prova disso. Agostinho queria ir contra
uma teologia que dizia que o homem nascia livre de tudo, que ele que escolhia por Deus. Então Agostinho começou a bater forte no final de sua vida sobre a soberania divina. E por causa que ele bateu muito forte contra aqueles teólogos da época dele, então ele caiu em outro extremo. Ele se tornou um determinista, que Deus faz tudo, o homem não faz nada, Deus já determinou tudo, não importa o que você faça, não é? E que até o que você faz de mal foi Deus que quis e é culpa de Deus. Então muitas vezes, para defender uma verdade, nós caímos em extremos, e eu creio que isso aconteceu muitas vezes no livro de Apocalipse. Dito isso, então nós vamos um passinho para frente, irmãos. Primeiro também, quando nós falamos de profecia bíblica, você precisa guardar uma questão interpretativa da profecia. Escreva no seu caderno. A profecia bíblica, ela muitas vezes, ela tem um cumprimento imediato e um cumprimento remoto. Todas as profecias do Antigo Testamento que dizem respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nelas está embutida as duas vindas, a primeira e a segunda vinda. Por quê? Porque houve um cumprimento imediato nos dias que Jesus veio na sua primeira vinda, e houve um cumprimento remoto. Quando você abre, por exemplo, em Joel capítulo 2, o texto que Pedro usa no livro de Atos para falar sobre o Espírito Santo, Joel capítulo 2, verso 28, você vai ver este princípio de interpretação de profecia diante do seu olho. Isso acontece muitas vezes. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois daqueles dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esse é o Pentecostes. Amém, irmãos? Amém. Hoje se cumpriu o que está escrito no livro do profeta Joel. Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão visões, e filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. Olha só, agora é o final do mundo, irmãos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É a mesma profecia. Por que Pedro não falou essa parte aqui? Porque ele não aconteceu. Por que Pedro continuou, ou Pedro só usou a mesma profecia, uma profecia? Joel teve uma visão, Joel está falando dela. A profecia vai até o versículo 32, do verso 28 até o versículo 32. Pedro citou o 28 e 29. O 30, o 31, o 32, Pedro não citou. Por quê, irmãos? Esse é o princípio que você precisa perceber. Esse é o princípio que você precisa perceber. Muitas vezes a profecia tem um cumprimento imediato e um cumprimento remoto. Quando Daniel profetiza sobre o abominável da desolação, na era dos Macabeus, houve um homem chamado Antíoco Epifano IV, que era um tipo de um anticristo. E ele fez tudo aquilo que está descrito. Ele profanou o templo de Deus, ele colocou animais imundos e sacrificou no templo de Deus. O juízo de Deus veio sobre ele. Isso aconteceu 200 anos antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. Na revolta dos Macabeus. Isso estava na profecia de Joel. Aí o Senhor Jesus pegou a profecia de Daniel. Pegou a profecia de Daniel e lançou lá para o fim do mundo. Ele diz: quando virdes o abominável da desolação, que escreveu o profeta Daniel, quem lê entenda. O Senhor fala isso lá em Mateus 24.
Então houve um cumprimento ali naqueles dias, e houve um cumprimento, haverá um cumprimento futuro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E muitas vezes, quando você pega uma profecia relacionada ao Messias do Antigo Testamento, e você vai aplicar a Cristo, você vai ver que na primeira vinda do Senhor, você às vezes para no meio da profecia. Às vezes para numa vírgula da profecia. Muitas vezes em Isaías você para numa vírgula, porque na primeira vinda de Cristo houve um cumprimento, e depois na sua segunda vinda haverá um cumprimento completo. Isso acontece quando nós lemos profecias. Não só isso, marque mais uma coisa. Muitas vezes quando nós lemos profecias, né? Muitas vezes quando nós lemos profecias, irmãos, o autor está escrevendo e ele vai montando uma estátua, por exemplo. Então ele coloca a estrutura básica da estátua. Essa é a primeira visão. Depois, na segunda visão, refere-se à mesma visão, mas agora ele começa a colocar nervos naquela estátua. Vasos sanguíneos. Depois acontece uma terceira visão. E o que acontece? Ele começa a colocar carne naquela estátua. Começa a colocar pelos, começa a colocar cabelos, mas é a mesma visão. Então, muitas vezes o autor faz um esboço da visão e depois começa a acrescentar detalhes dentro desse esboço. Isso acontece com o profeta Daniel, por exemplo. O profeta Daniel dá uma profecia no capítulo 4 de Daniel. Aliás, ele interpreta o sonho do rei. O sonho descreve uma estátua. Aquela estátua tem uma cabeça de ouro, tem o tronco, e continua dizendo, cada parte daquela estátua é um reino. Lá no capítulo 7 ele repete a visão e acrescenta detalhes. Mas agora não é uma estátua, é uma besta, é um urso, é um leopardo, mas é o complemento da mesma primeira visão. Acontece com o profeta Ezequiel. Ele profetiza um tanto no livro de Ezequiel. Daqui a pouco vem ele e come um livrinho que é dado a ele para comer. E depois que ele come aquele livrinho, ele profetiza mais. Aconteceu isso com João, se os irmãos quiserem ver, lá no capítulo 11 de Apocalipse. No capítulo 10, melhor dizendo. Sabe por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Irmãos, quando nós começarmos a ler o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que muitas vezes é a mesma visão com mais detalhes. Chama-se paralelismo. Está como em tabelas, uma no lado da outra. Se repete em tabelas, uma no lado da outra. E alguém tenta, por exemplo, pegar um livro como Apocalipse e ler em ordem cronológica, pronto, já não vai conseguir. Porque nós temos pelo menos 7 visões, e essas 7 visões, muitas vezes, salvo a última, que há algum tipo de controvérsia entre os intérpretes, elas vão se repetindo paralelamente. Então não há cronologia. E, por exemplo, a primeira divisão do livro é 11 capítulos para cá, 11 capítulos para cá. Como é que você sabe isso? Por causa desse texto aqui. Apocalipse capítulo 10, versículo 8. Ouvi a voz que vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel.
tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, ao meu estômago ficou amargo. Então me disseram, veja o que disseram a ele depois que ele comeu o livro: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E agora, João, então, começa a profetizar e profetiza mais 12 capítulos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? São princípios que nós precisamos perceber para que nós possamos entender profecia bíblica. É o princípio de quando você está olhando aqui, irmãos, ao longe, e acontece muito para quem gosta de observar as montanhas e gosta de passear por elas, né? Ele olha para longe e tem uma montanha, mas quando ele aproxima da montanha, ele chegou naquela primeira montanha, ele descobre que não era uma, era uma cadeia de montanhas que de longe parecia uma só montanha. Então ele tem que subir aquela primeira montanha, e daquela primeira montanha ele vê que por trás dela tinha outra montanha que de longe parecia uma só com a primeira. Esse é o princípio da profecia bíblica. Sempre esse olhar nosso, quando vemos de longe, muitas vezes nós vemos mais de uma montanha e pensamos que é só uma. Foi assim que os profetas viam a vinda de Cristo. Eles estavam olhando de longe no Antigo Testamento. E nesse de longe deles, eles vinham uma só montanha. Mas quando chegou o momento da plenitude dos tempos que Deus enviou seu Filho, então toda a humanidade chegou na primeira montanha. Aí ele descobriu que o profeta tinha profetizado olhando de longe para uma só montanha, mas que eram duas montanhas, que eram duas vindas. Era a primeira vinda como cordeiro e a segunda vinda como vitorioso, como leão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E essa é a dificuldade dos judeus de crerem, irmãos. Porque eles vão dizer, não, só tem uma vinda. O Messias virá uma vez somente e triunfará sobre as nações e as regerá e derrubará todo o poder do mundo, e nós seremos o povo do Messias. E ele governará sobre essa terra. Eles não encontraram o Messias sofredor, que padeceu pelos nossos pecados. Porque nas profecias, eles sempre o vê como um vitorioso. Mas nós sabemos como é que funciona a profecia bíblica. Se você não for cuidadoso, você terá problema com isso. Guarde isso no seu coração. Amém? Primeiro, qual que foi o primeiro que eu falei? Ele põe a estrutura básica do Estado. Antes desse eu falei um. Isso. Muitas vezes na profecia, em outras palavras, irmãos, você está entre o agora e o ainda não. Amém? Você está entre, a Bíblia usa que era e que há de ser. A besta que era, que é e que há de ser. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Muitos anticristos têm surgido pelo mundo. E o mistério da iniquidade já opera. Os irmãos estão entendendo? Então, muitos personagens podem parecer o último, o final, o homem do pecado, o filho da perdição. Mas podem ainda ser só aqueles que são influenciados pelo mistério da iniquidade. Pode ser uma apresentação entre muitos que apareceram no mundo. E muitas vezes os irmãos olharam para eles e disseram assim, agora é, esse ali é. E erraram. Por exemplo, na época da Reforma era o Papa. O Papa era o anticristo. E se você ler um comentário dessa época, parecia ser o Papa. Tudo que o Papa estava fazendo. Na época de Hitler, era Hitler. Na época de Mussolini, era Mussolini. Os irmãos estão entendendo, irmão? Na época de Saddam Hussein, para alguns irmãos foi Saddam Hussein. Na época do Obama, era o Obama.
Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esses podiam ser anticristos, mas não o homem do pecado, a encarnação do mal, o último personagem que aparecerá. Os irmãos estão entendendo? Então, quando nós olhamos profecia, nós temos que ser cuidadosos com elas. Se nós estamos vendo acontecimentos no mundo, nós não podemos ignorar os acontecimentos do mundo. Só nós não podemos definir coisas que a Bíblia não está muito clara. Amém? Então, guarde esses princípios, irmãos. Qual que é o primeiro? A Rice falou. Amém? Guarde isso. Isso já é claro na vinda de Cristo. Depois, quando nós falarmos da ressurreição, nós vamos voltar a falar disso. Porque muitas vezes Jesus falou de uma ressurreição. E quando nós chegarmos em Apocalipse 20, nós vamos ver que fala de 2 ressurreições. Não é? Vai servir para você de novo. Esse mesmo princípio. Amém? Até aqui. Tudo bem? Estão entendendo tudo ou não? Ninguém nem fala. Irmãos, é necessário que nós possamos prestar bastante atenção para isso, para que nós possamos entender. Imediato e remoto, a gente vai entender. Quando você vai fazer um desenho com a sua filha, nós que somos bons desenhistas, nós já começamos no bonequinho palito, né? Depois nós vamos tentando dar uma incrementada no boneco palito, mas a primeira coisa que a gente faz é um Zé Palito. Então, muitas vezes, a primeira visão é como esse primeiro traço só. E depois a gente começa a colocar detalhes nisso. É a mesma visão, irmãos? É a mesma visão. Eu creio que muita gente não entendeu, mas não tem coragem de falar. Os irmãos estão entendendo? Ó, vamos começar de novo aqui. Com respeito a essa questão do cumprimento imediato e do cumprimento remoto. Todo mundo entendeu? O que é um cumprimento remoto? O que vai acontecer? Ainda não foi. Mas foi e será. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Foi. Por exemplo, quando o Antigo Testamento fala da vinda do Messias, é uma só vinda, na grande maioria dos textos. Mas para nós sabemos que são 2. Eu acho que em relação a esse princípio ali, o texto de Joel, ali, o versículo 28 até o 29, e Atos 2, acho que dá para ficar bem claro. Então, assim, esse princípio é importante para todos nós. Muitas vezes, estava falando com um amigo meu hoje, ele disse assim, mas para mim está muito claro. Aí eu falei para ele, tá, e quais são os textos então dessa tua clareza? Não, eu acho. Tu acha, então desculpa. O que tu acha não emanou do texto. Tu acha? Os irmãos entendem, irmãos? Então nós precisamos ter bastante clareza disso. Não é o que você acha, é o que o texto diz. E nós acabamos de olhar um texto que era e será. Então houve um cumprimento imediato e houve um cumprimento remoto. Muitos têm dificuldade com os textos. Por exemplo, Mateus 24, muitas coisas aconteceram e muitas coisas acontecerão. E existem pessoas que dizem que tudo já aconteceu. Por quê? Porque ele não entende que há um processo que às vezes há um cumprimento imediato e um cumprimento remoto. Esse texto de 1 Tessalonicenses 23, vamos usar como exemplo, né? O Deus de paz santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. O espírito e a alma, o espírito, né, quando a gente crê no Senhor, a alma no dia a dia, mas o corpo é só quando o Senhor voltar. Né? Isso. Então, irmãos, por exemplo, existem pessoas que pegam Mateus 24 e dizem que até o ano 70, tudo Mateus 24 se cumpriu. Por quê? Porque eles não entenderam um princípio simples de interpretação. Que pode haver uma profecia e essa profecia está tendo um cumprimento imediato. Imediato não digo que é agora, quando o profeta disse, mas próximo do profeta e um cumprimento remoto. Então, assim, por exemplo, quando você pega Isaías capítulo 9, que fala que uma virgem conceberá, pode ter acontecido
que realmente alguém naquela época teve um filho e aquele filho foi um sinal. Os irmãos estão entendendo, irmão? Um rei teve um filho e aquele filho foi um sinal. Mas também estava falando do nascimento virginal de Cristo por obra milagrosa do Espírito. Isso é um cumprimento imediato e um cumprimento remoto. Um cumprimento futuro. Esse é um princípio que nós tratamos aqui. O segundo, qual que nós falamos? Que muitas vezes a profecia, ela vai complementando a mesma visão. Alguns dizem que essas visões paralelas do livro de Apocalipse relatam todo o trajeto da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, quando você abre em capítulo 2 de Apocalipse, só para dar um exemplo para os irmãos, que o Senhor começa a abrir os selos, irmãos, capítulo 6, que o Cordeiro começa a abrir os selos. O Cordeiro começou a abrir os selos, não agora, vai acontecer no futuro. Quando ele foi glorificado, ele começou a abrir os selos da história. E começou a desvendar toda a história, tudo aquilo que aconteceria. Isso está na mão dele. O livro que contém tudo o que acontecerá está na mão dele. E ele que abriu os selos. Só que daí você tem selos, trombetas, taças, 7, 7, 7, 7, e são a mesma, elas estão em paralelo. Só vou mostrar um exemplo para os irmãos, só um exemplo. Vou mostrar um exemplo para vocês, irmãos. A primeira trombeta está no 7º selo. A primeira trombeta tem o juízo de Deus sobre a terra. Guarde ela nessa coluna aqui. Amém? Deixa aqui. Capítulos 8 de Apocalipse, versículo 7. A primeira trombeta. 8, 7. Está aqui nessa coluna aqui. Tá. Tem o juízo de Deus sobre a terra. A primeira taça, irmãos. Capítulo 16. Veja sobre... 16 do quê? 16, verso 1. Veja sobre onde foi derramada a primeira taça. Sobre onde, irmãos? Peraí. 16, versículo 1. A segunda trombeta, o juízo é sobre o mar. Agora, a segunda taça, o juízo é sobre onde? Não. Segunda taça. Segunda trombeta? No mar. No 8. Não. No 8, 8, mar. Vou repetir. Marcelo, tu tá agitado, calma. Tem que desenhar isso. Vamos lá. Estamos falando do que? Paralelo. A mesma visão. Sim. Que complementa a primeira. Paralelismo. Não, você falou rápido e a gente... Primeira trombeta. Juízo sobre a terra. Tá, coloque numa coluna à sua direita. 8, 7. Segunda taça 16, 3. A primeira trombeta, juízo sobre a terra. A primeira taça, juízo sobre a terra. É que, amor, é referência, calma. Eu já falei a referência, capítulo 16 Mas de é que Apocalipse. vai rápido. Mas é que tá devagar aqui, Marcelo. Peraí. Tá. Não, ele vai virando e vai achando... Qual é o assunto, irmãos? Paralelos. Tá. Sobre a terra. Tá, não é isso? Primeira trombeta, primeira taça, juízo sobre o quê? Capítulo 16, verso 2. Não, primeira taça. Sobre a terra. Terra. Certo? Vocês vão acordar. Não, amor, faz assim, ó. Posso te dar um conselho? Só um pouquinho, deixa eu... É que tu não tá aí. Isso, que bom, irmãos. Colunas paralelas.
Isso, colunas paralelas. É que o que está fugindo, eu vou dizer o que está fugindo. Faz um Eu vou referência, desenhar, referência, irmãos. referência. Vou desenhar. Não, eu vou desenhar para você agora. Pegue uma folha. Não, pegue uma folha e risque duas colunas. Não precisa ser 7. Risque 2 colunas. Vai, risque na sua folha 2 colunas. Duas, já risquei, tá? Juízo sobre a terra. Não, risca 2 colunas e coloca sobre a primeira coluna 7 trombetas. 7 tá. E na outra coluna coloque 7 taças. 7 cálices. Certo? Coloca na primeira coluna a primeira trombeta. Capítulo 8, verso 7. Primeira trombeta. O juízo na primeira trombeta é sobre aonde? Certo. Agora na coluna do lado, primeira taça. Agora foi. É que é assim, ó. Primeira taça. Colunas. Ele não estava fazendo isso. Que é o juízo sobre o mar. Não. Primeira taça, coluna. Primeiro é 2. terra, depois é mar. A taça é sobre a terra também. É um juízo sobre a terra. Capítulo 16. Paralelos. Esse aqui é o primeiro dos dois. É sobre Isso. a terra. O segundo Qual que é a referência? os dois é sobre o mar. 16, verso 2. Segunda taça. Segunda taça, irmãos. O juízo é sobre as águas. Terra. Ah, mas tu tem que falar antes da Primeira trombeta. Primeira trombeta, perdão. Segunda trombeta, juízo sobre as águas. Sim. É sobre a terra. E depois lá no Apocalipse. Apocalipse 8:8. 8:8 e 16:3. Sobre o mar. Sobre o mar. E Apocalipse 16:3 também. Segunda taça. Agora foi. Ah, agora vocês pegaram. 16, 3. Por que eu estou falando isso, irmãos? Sobre a terra, sobre o mar. Porque são visões paralelas. Sim, agora foi. Não são cronológicas. Não estão em ordem cronológica. O livro não está em ordem cronológica. O livro está em visões paralelas. É que assim, ó. Tanto 18. Os irmãos estão entendendo, irmãos? 2 falou sobre Isso acontece no livro de Apocalipse. 3 falou sobre o mar. Acontece pelo menos 7 vezes. Pelo menos 7 colunas. Se você não entender isso, você não vai entender o livro. Você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 22 e não vai entender nada. Por isso que eu comecei falando para os irmãos que para nós entendermos essas questões, nós precisamos entender essa questão do cumprimento imediato, do cumprimento remoto, da estrutura da profecia, colocando o esqueleto, depois os nervos, numa outra visão, depois a carne numa terceira visão, depois os pelos da estátua numa quarta visão, depois o cabelo numa quinta visão, da mesma visão, paralela. Eu sei aqui que nós temos duas classes aqui. Tem muitos que entenderam de maneira muito simples, que nem o Júnior está falando. Mas tem outros que entenderam de maneira mais devagar. Então nós vamos esperar por todos. Tem aqueles que não entenderam. Aí, Marcelo, é só com muito jejum e oração. Muitas semanas. Mas isso é importante, irmãos, porque assim, por exemplo, quando você vai dividir esse livro de Apocalipse, você tem que ter tudo isso em mente. Todas as maneiras que você precisa saber que são usadas para interpretar o texto. Tudo isso em mente. E para saber das coisas do fim e não errar no meio do caminho, você tem que ter isso em mente. Porque eu estou olhando para profecia. Para a profecia, às vezes eu tenho que olhar para ela de uma maneira diferente. Amém? Marcelo, você está gravando isso? Sim.
Lá naquele, no mesmo desde do primeiro dia. Sim. Tá. Amém, irmãos? Então, eu gostaria que os irmãos guardassem isso. Eu vou repetir mais uma vez. Guarde no seu coração. Até os irmãos me ajudem se eu esquecer aqui. Mas é o que eu marquei por primeiro. Primeiro, um cumprimento imediato. Falando de interpretação de profecia, pode haver um cumprimento imediato, um cumprimento remoto. Lembre da história da montanha. Você olha para uma montanha lá no Vila Nova, quem sempre passa pelo Vila Nova, Júnior, você olha para uma montanha lá, e tem uma montanha só. Quando você chega perto, daí tem um monte depois do primeiro. Quando você olha de longe, é uma montanha só. Ou seja, um cumprimento imediato. Também um cumprimento remoto. Depois de um período de caminhada, tem uma segunda montanha. De longe parecia uma só. Os irmãos estão entendendo? O Júnior aprendeu isso da pior maneira. Andando pelo meio do mato. Então, outra coisa, irmãos. Há a questão de que quando há várias visões na profecia, a primeira pode fazer só o esqueleto de um boneco. A segunda ainda diz respeito ao mesmo boneco, mas ela começa a botar nervos naquele boneco. Vasos sanguíneos. Aí a terceira pode falar do mesmo boneco, mas começar a botar pele naquele boneco. Os irmãos estão entendendo? A quarta pode botar pelos naquele boneco, botar unha. A quinta pode colocar roupas naquele boneco, mas é o mesmo boneco. Está falando do mesmo assunto. Isso acontece no livro de Daniel, no livro de Ezequiel e no livro de Apocalipse. Eu dei o exemplo, por exemplo, da estátua de Nabucodonosor, que havia, cada parte daquela estátua era um reino. Capítulo 4 de Daniel. Depois, está falando da mesma visão da estátua, mas agora é outro aspecto, para demonstrar outro detalhe dessa visão dos reinos. Aí são os 4 bestas. Um leopardo, um leão, um urso. Os irmãos estão entendendo? É a mesma visão. E depois se repete de novo essas visões dos reinos, falando da Pérsia, da Grécia, dos gregos, dos romanos. Pede uma outra besta, mais Aí tá, irmãos, aí nós falamos dessa questão aqui. A terceira coisa que eu falei para os irmãos é que nesse livro que nós vamos ler bastante, que é o livro de Apocalipse, você tem que estar ciente que ele não está em ordem cronológica. Quem sabia disso aqui? Explica o que é a ordem cronológica. Ok. O que é a ordem cronológica? Quando tem um acontecimento, depois outro, em sequência do primeiro, depois outro, até o final. Então, cronologicamente, ele começa vai até o último. Amém? Ele segue um curso horário. Amém? O livro de Apocalipse não acontece isso. Não acontece isso. Mas a Bíblia não é ordem cronológica. Não, mas quando você pega uma carta, ela acontece isso. O autor tem um começo, meio e fim. O livro de Apocalipse não. O livro de Apocalipse é diferente. Por exemplo, a primeira divisão dele já tem os acontecimentos do começo até o fim de tudo, do capítulo 1 ao capítulo 11. Quando você lê o final do 11, acabou tudo, irmão. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. Os irmãos estão entendendo? Aí começa o capítulo 12. João volta a profetizar. O que eu estou falando é bem referente ao livro de Apocalipse, porque senão nós vamos pegar para ler em casa. Pô, mas e daí? E agora? Mas tem taça, tem trombeta, tem selo, tem... E agora? Tem uns raios lá, tem... E agora? Então nós precisamos perceber isso. Amém? Porque é importante para nós. Talvez você não... Eu acho interessante você não brinque com o que você não sabe, irmão. Isso é uma advertência para todos nós.
Né? Hoje, até esse meu amigo estava brincando com um monte de coisa que se eu perguntasse para ele onde está escrito, não sabe. Então, assim, nós todos estamos no mesmo nível, estamos tudo bebezinho nesse assunto. Mesmo que você saiba um pouquinho mais, mas ainda... Os irmãos mais maduros ainda estão se contrariando com respeito a isso. Então, imagine nós. Então, nós precisamos realmente ter bastante atenção. Até hoje, a gente vai parar aqui. Amém? A gente bateu uma hora cravadinho aqui. Amém? Mas eu gostaria que os irmãos guardassem isso no coração. Primeiro. E se a gente precisar revisar as mesmas coisas, nós vamos revisar até nós todos. Amém. Amém? Por que todos os livros são do tamanho de Judas, né? Imagina Apocalipse condensado, a gente não ia entender nunca. Apocalipse condensado, Mateus capítulo 24. Né? É o pequeno Apocalipse sinóptico. A altura vai marcando rota cronológica. Daí é Amém, irmãos? Então guarde isso no seu coração. O que é importante com respeito a isso? Bom, a gente vai precisar ler. Então você vai precisar saber que as coisas se repetem, que as coisas elas têm um progresso. Amém? Existem coisas na Bíblia que o livro de Apocalipse, o livro que fala dessas últimas coisas, é conclusão de coisas, resultado de coisas. Então lá no livro de Gênesis, Satanás é uma serpente. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, ele é um dragão. Então há progressão. Em toda a interpretação bíblica há progressão. A conclusão de coisas. No livro de Gênesis você tem um paraíso perdido. No livro de Apocalipse, capítulo 22, o paraíso recuperado. Então há conclusão, há progressão, a resultado final, concluiu. Então nós precisamos saber que essa conclusão está descrita para nós no livro de Apocalipse. Como eu disse para os irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor venceu. E como Ele terminará todas as coisas. E aquele hino antigo, eu já li o final do livro, Ele vence. Sabe como significa isso para nós, irmãos? Preste atenção, irmão, irmã. Significa que o final do filme está aqui. Sabe que você não gosta de... O Isa viu um filme. Aí você diz para ele assim, ó, não me conta o final. Os cristãos sabem o final do filme. O cristão sabe o final do livro. O cristão tem uma segurança absoluta, porque ele sabe como se conclui o livro. Então eu gostaria de estimular os irmãos a isso. Por quê? Porque, ainda que seja um assunto não tão fácil, é um assunto que nos diz respeito. Aliás, a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que há uma coroa reservada para todos quanto amam a vinda do Senhor. Então, não é um assunto para os eruditos, é um assunto para a igreja, irmãos. Por mais simples que nós sejamos, é um assunto para nós. O nosso Senhor virá. Ah, não me fala nada de teologia, não. Você vai ouvir muito sobre isso. E talvez tantos erros na igreja, tantas invenções, tantas loucuras, são pelo fato de os irmãos não se interessarem por essas coisas. Quando eu era criança, eu ouvia muito falar disso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos amar a vinda do Senhor Jesus. Maranata. Maranata é uma palavra aramaica que significa Maraná, Senhor. Itá significa vem. Vem, Senhor Jesus. Então, nós precisamos saber que Ele vem, que Ele virá dos céus. E tudo que envolve essa vinda dEle, como se consumará o mundo. Então eu dou essa introdução para os irmãos, porque nós vamos ver textos que nós vamos parar no meio. Pô, daí você vai olhar assim e dizer, ô irmão, mas tu parou na vírgula. Aí nós vamos ter que explicar, até a vírgula é a primeira vinda de Cristo. Depois da vírgula é a segunda vinda de Cristo. As confusões com respeito ao milênio, irmãos, acontecem por causa disso. As confusões com respeito a duas ressurreições, em Apocalipse 20,
Por causa disso. Os irmãos estão entendendo? Aí alguns irmãos dizem, a primeira ressurreição é espiritual. Por quê? Você entende do que eu estou falando? Se você não entende, preste atenção, irmão. Nós vamos falar do tribunal de Cristo. Vou falar por sequência que nós vamos falar o que acontecerá depois que você morrer. Nós vamos falar do estado intermediário. Para onde vão as almas dos salvos? Para onde vão as almas dos ímpios? Nós vamos falar da segunda vinda de Cristo. O que acontecerá? Quem ressuscitará? Para o que ressuscitará? Nós vamos falar do tribunal de Cristo. Nós vamos falar de disciplina para crentes. E os níveis de disciplina para crentes. Sobre ranger de dentes. Sobre trevas exteriores. Sobre galardão. Nós vamos falar do estado de como nós ressuscitaremos. Nós vamos falar da ressurreição do corpo, da ressurreição dos ímpios. Aí você vai ver que a Bíblia é um pouco mais difícil ainda do que nós começamos a introduzir hoje. Mas é para nós, para cada um de nós. E ninguém de nós é incapaz de compreender isso. Nós nascemos para compreender isso. Nós nascemos de Deus para que esse depósito esteja no nosso coração. Então não tenha dúvida disso. Por exemplo, ninguém está no inferno agora, você sabia, irmão? O inferno será inaugurado pelo falso profeta e pelo anticristo. Eles são os primeiros que entram lá, na geena de fogo. E você pensa que está cheio de gente no inferno. Porque nós não sabemos a diferença de Hades, de Tártaro, nós não sabemos a diferença de infernos no latim, que significa regiões inferiores da terra, de geena de fogo. Então não vamos brincar com coisa séria, amém? Vamos falar um pouco mais sério, porque o assunto é sério. Diz respeito ao nosso destino eterno.